Porque a gente vai para o segundo encontro, nosso estudo do livro A Torá, a Bíblia e a Kriya Yoga. Eu recomendo que desliguem seus microfones, tá certo? Para evitar barulho. E quando forem falar, vocês podem ligar seus microfones. Então, como é o segundo encontro desse livro, nós estamos praticamente lá no início mesmo, no tema que ainda é a introdução do livro, tá? Então ele começa o seguinte: o conhecimento supremo é revelado ao buscador da verdade, por meio da meditação profunda. Quando alguém transcende a consciência do corpo e entra na esfera interior da realização, que é a consciência de Deus, o conhecimento supremo vem à tona. Quando um rio se une ao oceano, experimenta a vastidão destituída da forma, deixando para trás todos os nomes e formas. Aquele buscador da verdade, seja um Kreyog ou um Yogi, que traz para si os combustíveis da renúncia, do sacrifício e da disciplina em suas práticas espirituais, com o tempo, e dependendo muito da quantidade de seus bons karmas, ele pode alcançar numa vida, em 3 ou 5 anos, dentro dessa vastidão que é a consciência cósmica de Deus. Isso é necessário porque, se nós estamos neste planeta, é para progredirmos espiritualmente. Os nossos 5 sentidos, eles são para nós ainda uma distração, entretanto necessária para que nós possamos constituir de discernimento e sabedoria. Mas a nossa busca, ela é espiritual, né? Para nós buscarmos obter todas as respostas para os nossos questionamentos, resposta para as nossas dificuldades, a meditação, ela é o caminho fundamental, porque é através da meditação que nós temos o único acesso direto a Deus e é escutá-lo de uma forma que possamos obter as nossas resoluções. Nós somos habituados a falar o nome de Deus em nossas preces, nas canções, nas literaturas, mas muitas das vezes nós não queremos escutá-lo. E somente o buscador verdadeiro é capaz de caminhar sobre a intuição direta de Deus. Então, o Kriya Yoga, ele busca esse meio, esse mecanismo de progresso espiritual para transcender, né, as suas limitações. Ele continua: a imaginação não é o caminho para a verdade. Não se alcança a realização, que é samadhi, ou iluminação espiritual, através da imaginação, especulação ou alucinação. Você pode perceber, conceber e realizar Deus sem ler as Escrituras ou frequentando lugares sagrados. Se você praticar a espiritualidade e a meditação com o máximo de cuidado e sinceridade, nada será impossível pela graça de Deus. Pelo poder de Deus, o cego é capaz de ver, o manco é capaz de andar, o surdo é capaz de ouvir e o mudo é capaz de falar. Então, nós estamos vendo aqui duas situações. Há aquele que, pela vaidade ou pela necessidade do ego, ele se sente na necessidade de ser um guia para outros. E ali ele vai intitular-se uma pessoa autorrealizada. Eu já me deparei com muitas pessoas na Índia, né, e aqui no Brasil, outras pessoas também. Que eu lembro uma vez, eu já contei essa história uma vez de um rapaz que ele tinha vários alunos e eu fui convidado a tê-lo com ele. E conversando com ele, por 5 vezes ele disse que era uma pessoa autorrealizada espiritualmente.
Então, eu decidi dar um bofetão na cara dele. E o homem ficou extremamente raivoso, né? Tentando se segurar para não revidar, mas só não me chamou de santo. Eu disse para ele: mas você não é iluminado? Uma pessoa iluminada, ela é destituída de raiva, ódio e de vingança. Né? Aí eu lembro de Buda meditando na estrada, o rapaz foi, esbofeteou a cara de Buda, e Buda simplesmente olhou para ele e botou a sua prática espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que se auto-intitulam iluminadas, né, sem antes nós conhecermos. E também já me deparei na Índia com, com mulheres, principalmente, autorrealizadas espiritualmente, como teve uma moça que nós temos hoje a mesma idade. Ela é muito conhecida no sul da Índia, tá certo? Ela saiu de casa aos seus 14 anos de idade para viver à base de meditação e da luz solar e água. Alcançou a libertação espiritual aos seus 22 anos. Nunca desejou na sua vida discípulos, alunos ou devotos. E hoje ela tem milhares. Ela realmente é uma verdadeira criogue. Pela renúncia, o sacrifício, abdicou-se de tudo para apenas reencontrar o divino, né, através da meditação profunda. E um outro ponto que a gente vê aqui é que ele fala o seguinte: você pode perceber, conceber e realizar Deus sem ler as Escrituras ou frequentando lugares sagrados. As religiões são necessárias a um certo ponto, mas não nos permite ser pessoas iluminadas. Temos que buscar ferramentas como a yoga, a Kriya Yoga, né? Outras vertentes como os Bhakti Yoga, Laya Yoga, ou outro caminho que vem nos proporcionar esse contato mais íntimo e profundo com Deus. Porque viver de teorias, viver de livros, não nos torna pessoas iluminadas. Nos faz ter o discernimento e a sabedoria para frear os nossos impulsos primitivos, sabendo discernir que aquilo é errado, que aquilo é certo. E nisso nós chamamos de fator moral. Mas o espiritual está muito mais além do que teorias, tá certo? Então, Deus, ele vai estar em tudo que é canto, principalmente dentro de cada um de nós. Em cada átomo, em cada molécula, em cada inspiração, em cada inspiração. Agora, nos compete irmos em direção a Ele. E os mecanismos são diversos, tá certo? Basta escolhermos um e se dedicar de corpo e alma a Ele. Moisés disse a Deus: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falar-te a teu servo. Não consigo falar bem. Isso está em Êxodo 4, versículo 10. O Senhor respondeu a Moisés: quem deu a boca ao homem? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Isso está em Êxodo 4, 11 e 12. Deus fala através de um mestre realizado, cujas palavras se destinam a despertar a iluminação espiritual. Num período muito curto do drama divino, Jesus demonstrou que ele era o grande mestre da raça humana e o Filho amado de Deus. Jesus foi um maravilhoso milagre de Deus. Não foi uma simples personalidade, mas um ideal divino. Jesus realizou Cristo, o estado de completa consciência divina. É inconcebível, né? É indiscutível de que Jesus ele realmente foi e é até hoje o maior entre todos os mestres. Porém, tivemos Buda, Lao Tse, Forri, Babaji, Lahiri, né? Tivemos ali Nagarjuna, tivemos Ramana Ramarishi, Ramakrishna, que foram verdadeiros também
missionários direto de Deus. Coisa que você, eu, podemos também ser. Quando o indivíduo alcança seu estado de autorrealização espiritual, ele é também o mensageiro direto de Deus. Muitos dizem que não há necessidade de um guru, não há necessidade de um mestre autorrealizado, porque nós somos mestres de nós mesmos. E eu fico me questionando como uma pessoa que vive em constantes falhas, erros, ainda é escravo dos seus desejos primários, ainda é escravo do sexo, dos vícios, pode ser mestre de si mesmo. Mestre, a denotação mestre ou guru, significa aquele que alcançou o estado supremo de libertação, aquele que alcançou a consciência crística e que essa consciência está disponível a todos nós, tá certo? Então Deus ele pode falar através de você, mas Ananda, se eu não conseguir alcançar esse estado de bem-aventurança, Deus ainda pode se manifestar através de mim? Com certeza, sim. Em alguns pontos da tua vida que tu sente mais inspirada, mais inspirado, mais em comunhão com a sua prece, com as leituras edificantes ou de alguma escritura sagrada, Deus, através daquele momento que você está ali presente, ele pode te utilizar como uma ferramenta direta para auxiliar outros pelo esclarecimento ou para o exercício da caridade material ou espiritual. Mas não é uma constância. São pequenos e raros momentos que acontecem com o ser humano quando ele está desvinculado de seus problemas, de seus conflitos íntimos, tá certo? Então Deus realmente se manifesta. Mas quando você alcança o estado total de liberação espiritual, você é uma constância, né, de instrumento divino de Deus. Os ensinamentos de Moisés e Jesus não se restringem a determinadas religiões. São ensinamentos destinados ao bem de toda a humanidade. Aquele que realmente ama a Deus amará Moisés, Jesus, Krishna, Buda, Maomé, Nanak e todos eles. O amor não tem barreiras nem limitações. Por meio da meditação e realização, o amor se manifesta. Amor é Deus, Deus é amor. A Bíblia, a Torá, o Bhagavad Gita, o Shastra, Shiva Sutra, essas escrituras e outras demais não pertencem a uma determinada religião, só porque aquela religião é devota da Gita, ali pertence àquela religião? Claro que não. As escrituras sagradas, ela foi produzida não por homens, mas por seres mais elevados que os inspiraram a escrever as informações do alto para a terra. Por exemplo, o sábio Vyasa, ele era um Kriya Yogi. Ele criou, entre aspas, o Bhagavad Gita, os Vedas, os Shastras, que são tratados diretos de Kriya Yoga. Patanjali foi um Kriya, discípulo de Nandi, o verdadeiro Kriya Yogi. Ele trouxe do alto o Sutra de Patanjali. Tivemos os apóstolos de Jesus, que já haviam comprometido com Jesus de vidas passadas e trouxeram materializando os seus ensinamentos. Jesus, passando um bom período, alguns anos com os essênios, estudando as escrituras sagradas, como a Gita, os Vedas, se preparando para a sua missão messiânica e trouxe essas riquezas de informação para a gente. Então, essas escrituras, elas são universais. Elas nos inspiram a alcançar diretamente o estado de autorrealização espiritual. Mas, como disse, a teoria ela não é fundamental, mas a teoria nos prepara para estarmos prontos espiritualmente para que Deus nos revele
o caminho fundamental para alcançá-lo. Aí Babaji, na garagem, diz que todos aqueles que já estão prontos para o seu segundo e último passo na vida terrena, é revelado ao indivíduo a Kriya Yoga. Isso é, ele deu ali uma premonição, olha que isso passou décadas, e hoje realmente está se fazendo acontecer. Muitas pessoas em diversos países do mundo estão procurando a meditação, estão procurando a Kriya Yoga, porque já estão prontos para dar o último passo neste planeta. E olha que naquela época de Atlântida para cá, esses conhecimentos prevaleceram. Nas muitas escritas sobre yoga, a gente escuta dizer assim que a yoga ela existe há mais ou menos 5.000 anos. Nós nunca iremos ver uma confirmação de uma data. Mas para quem é estudioso, pesquisador da yoga, da Kriya Yoga, como George Farstein, ele mesmo descobriu que a primeira yoga a ter surgido na época foi em Atlântida, o que ele batizou dentro dos seus conhecimentos atual de Raja Yoga, que é a Kriya Yoga. Ramatiz, no livro Missão Planetária, ele também faz a mesma coisa, que o sânscrito, a meditação, a Kriya Yoga, foi trazida ao planeta Terra por nossos irmãos de Marte, Júpiter e Vênus. Então é por isso que o homem atual não existe aí uma data certa, porque não foram mais a fundo em suas pesquisas. E hoje algumas literaturas que estão vindo atuais já estão confirmando essas palavras que eu estou citando, certo? Então a Kriya Yoga e os seus conhecimentos espirituais, elas são um grande arcabouço de conhecimento e vivência para alcançarmos esse estado de meditação, né, que é o êxtase divino. Comer uma quantidade maior de alimentos não faz com que uma pessoa seja mais saudável. Ao contrário, a saúde depende de uma boa digestão e da absorção correta dos alimentos. Transformar qualidades humanas em qualidades divinas é mais importante do que o acúmulo de informações. Mas como é possível se transformar pela orientação direta de um mestre realizado e colocando em prática diariamente as instruções das Escrituras? O conhecimento científico é testado e investigado na teoria e na prática. Isso se faz mais importante na vida espiritual, uma vez que as ideias científicas estão sempre evoluindo, ao passo que a verdade espiritual é absoluta e definitiva. Existia uma editora na época, eu acho que essa editora não existe mais, chamada Editora Pensamento. Não sei se vocês já chegaram a conhecer. Essa editora foi, até hoje, foi a editora que trouxe, né, à humanidade verdadeiros livros maravilhosos sobre espiritualidade, de autores sinceros. Uma delas é chamada Filosofias do Kung Fu. Né? Eu tinha esse livro, emprestei até hoje, nunca mais me devolveram. Esse livro, ele traz ali toda a essência, né? Tanto da Bhakta Yoga, da Laya Yoga e da Raja Yoga, que ele trata justamente sobre isso, que há a necessidade do ser humano de evoluir espiritualmente através de um guru autorrealizado. Porém, nós temos que saber quem e quem não é realizado. Essa é um grande problema, é um grande problema, não só no Ocidente, mas gravemente no Oriente. Você vai à Índia, totalmente cru. Você pode ser uma pessoa espiritualista, mas você pode ser facilmente enganado por muitos pseudos mestres ou gurus na Índia. Né? E você vê que os mesmos têm um monte de discípulo. Tem um livro que eu recomendo aos meus iniciados estudarem, chama-se A Índia Secreta, de Paul Burton, que é o autor.
Esse livro é um livro bem antigo, gente. É um livro bem antigo, mas é um livro totalmente encantador e inspirador. Ele vai para a Índia na época, ele é inglês, ele vai para a Índia atrás de filosofias espirituais e se depara com esses mestres. E muitos deles ele percebe que são charlatões e outros realmente são autorrealizados. Então ele consegue fazer uma distinção psicológica de ambos. É muito bom. Esse livro ele é excelente. Eu recomendo a leitura dele, tá? Exclusivamente, já coloquei lá no nosso grupo, no Facebook de Kriyoga, alguns textos dele. As escrituras iogues afirmam, por meio da análise das grandes escrituras e da reiterada contemplação das mesmas, compreende-se inquestionavelmente se faz necessário meditar em Deus, o absoluto. A essência de todas as escrituras sagradas é meditar em Deus. O Senhor realizado, o Senhor realizá-lo, perceber diretamente a sua presença e amá-lo de toda a alma e o coração. A linguagem pode variar nas diferentes escrituras, mas a mensagem oculta é sempre a mesma. Então, quando nós deparamos com a Bíblia, o Evangelho de Jesus, a Torá, o Bhagavad Gita, nós temos que ter ali uma cautela, totalmente cautela, para podermos saber interpretar uma visão mais psicológica e espiritual do que tomar ela ao pé da letra. Tomar ao pé da letra, estamos aí repleto de pessoas sectárias ou fanáticas ou ortodoxas que trabalham acima da condenação de um caminho ou de uma religião porque acredita na sua fantasia mental que aquele texto dito, aquela escritura sagrada, é dessa forma. Né? Então, todo e qualquer texto que a gente possa ler dessas escrituras, temos que refletir. Shri Teshwar, o mestre do Guru Yogananda, ele tinha uma forma singular de ensinar o Bhagavad Gita. Ele pegava os seus discípulos, ele lia um texto, um versículo, sem se preocupar de passar de um parágrafo para outro, pedia que seus discípulos fechassem os olhos em meditação por 2 horas. E depois de 2 horas em meditação, ele pedia que os seus discípulos explicassem aquele versículo da Gita, fazendo com que seus discípulos se desembaraçassem de qualquer outra interpretação que eles possam ter aprendido por aí, para se focar naquele, tendo a visão mais espiritual. Em outros momentos, ele era ainda mais taxativo. Ele dava o texto, o versículo, e depois de alguns dias, ele recolhia os alunos novamente e pedia que os interpretassem, porque a pausa das 2 horas de meditação e dos dias era justamente para eles refletirem, meditarem naquele versículo e poderem também interpretá-lo de uma forma espiritual. Hoje, na modernidade, no Ocidente principalmente, nós não podemos mais confiar nesses textos sagrados, uma boa parte dela, porque foram modificadas baseada no medo, na ambição, no egoísmo, né? Nas fantasias. Tanto que Yogananda, ele, eu digo assim, Yogananda, Patanjali, Tiramula, que fez o livro Tirumandiram, que são tratados de yoga, esses três, Yogananda criou um Bhagavad Gita, que é o livro Deus Fala com Arjuna, que são 2 volumes, e Yogananda resgatou totalmente a essência do Bhagavad Gita, que é a Kriya Yoga. Patanjali, no Sutra de Patanjali, passou-se por várias modificações, mas Mahārshī Govindam, ele resgatou
o Sutra de Patanjali, né, criando um livro, que eu posso até mostrar daqui a pouco, esse livro, e, e Tirumandiran, que é uma obra, que é um tratado muito parecido com o Sutra de Patanjali. Tirumula criou, resgatando totalmente esse livro em escritura tamil. Hoje tem no Brasil, ele é mais ou menos desse tamanho, dessa espessura, mas eu não encontrei ainda esse livro. Uma moça que eu vi no Instagram, de uma linhagem crioula, que inicia outras pessoas, eu perguntei para ela onde é que ela encontrou o livro, para me poder comprar e passar para vocês, né? Mas até hoje eu não obtive resposta. Mas já existe o livro Tirumandiran, em português. Ele é muito parecido com o Sutra de Patanjali. Tirumula e Patanjali, eles eram irmãos, discípulos do Guru Nandi, tá certo? Que simbolicamente na Índia é o touro. Muitos cultos, seitas, ordens, tradições e estilos de vida monásticos ensina que é possível realizar Deus por meio dos cinco órgãos dos sentidos: o som, toque, visão, sabor e cheiro. Mas como é possível perceber a não forma infinita e absoluta através da capacidade limitada das faculdades humanas? Olha só, olha só a pergunta. Ele diz aqui: muitos cultos, seitas, ordens, são as ordens monásticas, né? Tradições e estilo de vidas monásticos ensina que é possível realizar Deus, isso é, de alcançar a iluminação espiritual, por meio dos cinco órgãos dos sentidos: o som, o toque, a visão, o sabor e cheiro. Mas como é possível perceber a não forma infinita e absoluta através da capacidade limitada das faculdades humanas? Saiba que apenas Deus revela a si mesmo pela fala, mas cuja fala não pode revelá-lo. Isso está em uma escritura chamada Kena Upanishad 1, versículo 5. Aí o que é que o autor fala? No corpo humano, os sentidos e a mente são capazes de agir e reagir apenas por intermédio da alma, que é o poder de Deus. Sem a alma, que se manifesta no mundo pela respiração, não há vida no corpo. Pela vontade de Deus, o mundo tornou-se manifesto. Apenas em um estado de extrema introspecção, transcendendo a atividade dos órgãos dos sentidos, da mente, do pensamento, do intelecto e do ego, pode-se perceber o poder maravilhoso e sem forma de Deus que anima toda a criação. Se os órgãos dos sentidos, os cinco órgãos do sentido, iluminassem pessoas, então hoje nós não estaríamos aqui nesse estudo. Nós não estaríamos na condição tão miserável espiritualmente que nós estamos hoje. A transição planetária, que já começou desde a década de 50, não estaria passando por uma situação dessa hoje que estamos passando, de cataclismos. Todos nós éramos pessoas iluminadas, auto-realizadas. A vibração de nosso planeta era muito superior. Talvez nós nem precisávamos passar pela era de Aquário, já íamos direto. Mas a realidade é que os nossos cinco sentidos, eles são uma distração para nós. Caso não fosse, por que que nós temos os maus hábitos? Por que que nós estamos constituídos ainda de sofrimento e gerando sofrimento ao outro?
Por que que nós causamos dores para nós e para o outro? Por que que nós somos tão melindrosos, egoístas? Por que que nós somos tão mergulhados em dúvida? E nisso nós nos afastamos do que é sagrado. Vimos o que é sagrado apenas como meio de passar uma chuva para nos melhorar ou amenizar nossas dores. Não conseguimos ver com os olhos da alma que o sagrado é o caminho absoluto para a eliminação total de nossas dores, angústias e sofrimento. Então, os cinco sentidos, ele não nos proporciona uma autorrealização, mas nos proporciona a obtermos sabedoria e discernimento. Tá certo? E só a prática disciplinada, ela que realmente nos propõe ao crescimento. Para quem participou do estudo, meu nome, eu vou relembrar aqui no decorrer do estudo, que Lahiri Mahashaya, ele dá ali alguns tópicos que a gente deve seguir, independentemente de você é um Kriya Yogi ou não é uma pessoa iniciada em Kriya Yoga. Ah, os 5 sermões de Lahiri Mahashaya. Quem não tiver ainda esse PDF, vá lá no meu privado, me cobre, que eu envio esse PDF. Aí iremos marcar novamente um encontro para debater um pouquinho sobre esses 5 sermões de Lahiri Mahashaya, tá bom? Ele continua aqui. A prática deve ser feita de maneira adequada, através da prática correta da meditação. A verdade profunda das escrituras sagradas é revelada. Eu sempre, o que eu aprendi com meu guru na época, na Índia, ele dizia assim: nunca pratique uma técnica de Kriya Yoga apenas por praticar. Se você não desenvolver o sentimento mais profundo de devoção a Deus, o seu fracasso na caminhada, ela é certa. Toda vez que você sentar-se em Padmasana, utilizando do japa, que chamava de japa japa, a primeira coisa, eleve-se a consciência numa prece e o sentimento de que aquilo que você vai realizar naquele momento é uma oferenda a Deus. Aí você desperta sentimentos que até então você não conhecia, mas que tinha dentro de você. E a sua prática não é mais uma mera prática, a sua prática transmutou-se, tornou-se uma devoção. A sua prática é uma devoção a Deus. Você transmutou da condição de aluno para discípulo, de discípulo para devoto de Deus. Então, quando a prática ela é sincera, ela é verdadeira, o Kriya Yogi ou a Kriya Yogi, que é a mulher praticante Kriya Yoga, ela consegue e ele consegue transmutar os sentimentos egóicos para algo mais superior e elevado, que é em direção ao Pai Celestial. E a Kriya Yoga é o caminho que Deus revela ao homem a alcançar mais rápido a sua consciência cósmica, né? Lahiri Mahashaya, um grande Kriya Yogi da linha da Kriya Yoga, disse: há muitas pessoas que falam e gritam. E isso Lahiri Mahashaya dizendo: há muitas pessoas que falam e gritam. Mas quantas pessoas tentam perceber a verdade? Né? Eu lembrei de um aluno hoje, e lembrei de outras pessoas que nós nos deparamos por aí, porque é muito fácil para nós falar algo que nós não conhecemos. É muito fácil para nós falarmos algo que nós escutamos ou fazemos uma falsa interpretação. Quantos inimigos da verdade, quantos inimigos do amor, quantos perseguidores ferrenhos de Deus se manifestam por aí,
distorcendo a verdade e criando vários adeptos pela lei da sintonia. Não adianta nós esbravejarmos, gritar e falar sem conhecer a verdade. Aí Babaji, ele diz, a verdade se encontra no estado de profunda meditação. Né? Mas vamos ver o que é que ele fala aqui. Né? O que é que o autor do livro fala em relação à mensagem, né, de Lahiri. Meu guru, Paramahansa Hariharananda Ji, costumava dizer, uma grama de prática, olha só, uma grama de prática de Kriya Yoga vale mais do que toneladas de teorias. A prática leva à perfeição. Pratique, pratique, pratique. Um dia você alcançará o objetivo divino. Repetindo, meu guru Paramahansa Hariharananda costumava dizer, uma grama de prática, olha só, uma grama de prática de Kriya Yoga vale mais do que toneladas de teorias. A prática leva à perfeição. Pratique, pratique e pratique. Um dia você alcançará o objetivo divino. O conhecimento ele é fundamental, mas não leva à autorrealização. A paciência na jornada ou sadhana, ele é fundamental para que nós possamos chegar no terceiro, que é observar os resultados de nossas práticas. Observando os resultados e a paciência, alcançamos um estágio maior de percepção do que nós estamos realizando e percebemos a seriedade do que nós realizamos para nós, que se reflete em outras pessoas e que nos direciona ao sexto, que é Deus. A prática, ela nos leva à perfeição, não à teoria. As escrituras são manuais de espiritualidade prática. Nos capítulos seguintes, alguns aspectos importantes da Torá, da Bíblia e da Kriya Yoga serão explanados numa abordagem prática e metafórica. Aí ele entra no tema chamado O Processo da Criação. A introdução ele botou como fosse o primeiro capítulo. Então a gente vai entrar no segundo, tá? Vocês querem fazer algum comentário, alguma abordagem? Vocês fiquem à vontade. Então vamos lá. O processo da criação. Deus é único, absoluto e sem dualidade. É onipresente, onipotente e onisciente. Deus, o Ser Supremo, primeiro criou o desejo. Eu me tornarei muitos. Eu me manifestarei sob múltiplas formas. Então, ele contemplou e deu início à sua criação. A partir dele, teve origem o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Ele fez a escuridão e a luz, a noite e o dia. Ele criou a vida sobre a terra, plantas, insetos e vermes foram gerados por meio do calor e da umidade. Pássaros, peixes e répteis nasceram de ovos. Por último, os animais vivíparos, que é os mamíferos. Isto é, descrito em Tátria Upanishad 3, versículos 6 e 1. E no primeiro livro da Torá. O processo de criação e procriação é chamado Gênese, a origem. No começo, Deus criou tudo, mas ele não estava satisfeito. Sua criação estava incompleta. Ele queria criar os seres humanos, a sua própria imagem. Então Deus criou do pó
o primeiro ser humano. O pó representa o elemento mais grosseiro, a terra, que contém todos os outros 5 elementos: terra, água, fogo e ar, e éter. Todo o corpo humano é constituído por estes 5 elementos densos. As qualidades particulares dos 5 elementos densos se encontram no interior da coluna vertebral. Então, na interpretação do autor, até aqui o momento, é como se a natureza desse saltos, né? Deus já criou aquilo e depois criou o homem a partir do pó, sem passar pelos estágios de escalonadas de evolução. Já os estudiosos, pesquisadores também, né, já descobriram, né, de como chegamos a essa condição, que nós éramos pequenas moléculas atômicas, depois subatômicas, átomos, átomos aquáticos, aí todo aquele processo passando pelo mineral, passando ali pelo vegetal, animal e luminal. Entretanto, o ser humano ele é o único constituído com consciência, que é capaz de transcender as suas limitações mentais, físicas e espirituais, ok? Aí ele coloca aqui um quadro que está aqui no livro, que é sobre os chakras, né? Aí ele coloca aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Isso está na Gênesis. Deus soprou sua respiração na criação. Respiração é vida. A respiração de cada ser humano é a respiração de Deus. Sem Deus não há respiração. Sem respiração não há vida, embora as pessoas afirmem que a vida não pode ser bem definida. Vida e respiração estão correlacionadas e casualmente conectadas. A respiração da vida acontece pela vontade de Deus. A respiração é o símbolo da vida. A respiração regula todas as atividades humanas. Quando a criança sai do ventre, a primeira coisa é respirar. Pela respiração, conseguimos viver. Pela respiração, alimentamos-nos etericamente, porque o corpo ele se alimenta de energia. E energia é o ar que nós respiramos. Agora, vamos imaginar um yogi ou um kriyogi que durante o dia pratica 3 horas de meditação, aliás, 3 horas de respiração. Se ele não está adaptado, ele vai sentir dores no peito, porque vai transpor o limite que ele não consegue no momento. E quando ele consegue um pouco mais, ele vai sentir o quê? Febre, porque o corpo se nutriu intensamente de energia, porque o corpo não está adaptado a uma grande quantidade de energia. Mas ele começa a perseverar e chega nas 3 horas de respiração. Ele percebe que em um curto prazo pequeno, as suas moléculas atômicas e subatômicas sofreram um processo de metamorfose. A sua pele ficou mais clara, as manchas sumiram, a qualidade do cabelo melhorou, a qualidade dos olhos melhorou. Para que tem estigmatismo, miopia, diminuiu. E quando ele entra, saindo das 3 horas de respiração, para fazer no mínimo 1 hora de meditação, ele acelera mais ainda o processo de evolução, não só biológica, mas mental e espiritual. Porque a respiração é o único caminho até hoje que consegue controlar a mente. Ah, eu vou meditar. Ah, você não consegue, porque vem muitos pensamentos. Você quer lutar contra os pensamentos, já fica aborrecido e sai. Não conseguiu passar 5 minutos ou 10. Mas quando você começa pela respiração, aquilo começa a diminuir o fluxo. E você consegue relaxar um pouco mais e adentrar a prática da sua meditação. Então, a respiração, ela é um fator extremamente importante para nós.
Só que muitos seres humanos não conseguem usar isso a seu favor. Mas nós, crias iogues, e os iogues devocionais, conseguem utilizar isso, né, a seu favor. As escrituras iogues declaram: respiração é vida, respiração é longevidade e força. A respiração sustenta todo ser vivo. O ar, que é a respiração, está presente tanto no interior quanto no exterior do corpo. A respiração pode ser diretamente percebida como a presença de Deus. Na Torá, proclama a bênção de Deus aos seres humanos. Aí ele fala o seguinte na Torá: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem-se a terra. Dominem, aí já fala aqui na passagem da Bíblia, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis. Eu vou dizer o último parágrafo. Eu vou apresentar para vocês os livros que nós estudamos, tá certo? Que alguns vai estar gravado, vai ser colocado no YouTube. Então, no último parágrafo, ele fala o seguinte: o mistério é parte da criação. Toda a criação é um jogo dos 5 elementos. O universo inteiro é um macrocosmo e cada ser humano um microcosmo. Terra, água, fogo, ar e vácuo. Encontra-se no interior de cada pessoa. Deus abençoou os seres humanos com um intelecto discriminativo, para que possam governar com sabedoria e trazer ordem e harmonia para o universo interior e exterior. Dominar sobre tudo significa que todos devem ter completo controle sobre as inclinações que residem nos centros, nos chakras, né? E sobre as ações decorrentes dessas tendências. Deus abençoou os seres humanos com a habilidade divina de controlar e regular o ambiente que os cerca. Uma antiga escritura iógica afirma: todas as qualidades do universo encontram-se no corpo humano. Com o decorrer do tempo, a forma do corpo denso é destruída, mas o corpo sem forma é imperecível, que ele refere aqui sobre o Atma, ou alma. A nomenclatura alma é quando ele está encarnado, mas quando desvencilhado do corpo é espírito, né? Cada ser humano é uma miniatura no universo. Então, nós temos tudo disponível a nós. Cabe a gente saber utilizar dos mecanismos que a Kriya Yoga nos propõe para alcançarmos esse estado supremo. Um Kriya Yogi, por exemplo, que utiliza dos Kriyas Pranayamas durante horas, horas e horas, ele consegue ter ali ótimo resultado. Lahiri Maharaji dizia assim, que enquanto mais tempo tu persevera nas tuas práticas, os resultados se tornam maiores. O Kumbhaka é a retenção. Quando você inspira bem longo, lento e suave, retém o ar, ultrapassando 5 segundinhos, mas chegando a uma permanência de Kumbhaka muito grande, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sem sentir desconforto ou dores. E quando você solta longo, lento e suave, é que você já alcançou um estado superior nas suas práticas e na consciência. Quando em Kumbhaka ou retenção, nenhuma forma, pensamento surge, apenas um vazio extremo, um silêncio absoluto. E se você dá uma volta em japa em 20 ou 30 minutos, com essa prática de retenção maior e respiração longa, a sua prática durará ali mais ou menos 2 a 3 horas, tá certo? Eu vou pegar aqui os livros bem rapidinho para vocês verem, tá?
Pronto. Os livros, o Bhagavad Gita, que o Gananda criou, eu já li, tanto na Índia quanto aqui no Brasil, uns 18 Bhagavad Gita. Mas quando eu me deparei com esses dois livros, que é um só, é o primeiro volume e o segundo volume, né? São bem grossos. Nós estamos estudando um domingo de cada mês o volume um, tá certo? Yogananda, ele resgatou a essência verdadeira da Kri Yoga. Tanto que os outros livros que eu tinha da Gita, eu joguei fora, porque eram muito baseados em religiões e seitas. E Yogananda, ele não se baseou em nenhuma dessas formas, mas totalmente trouxe a essência pura da Kri Yoga, porque Vyasa, que é o criador da Gita, ele fez como tratado de Kri Yoga. Yogananda resgatou. O outro livro que nós estudamos é uma vez no mês, aberto ao público, é esse livro, o Sutra de Patanjali, produzido por Marshall Govindan. Os Kriyas Yoga, Sutra de Patanjali e dos Siddhas. Marshall Govindan resgatou a essência pura que foi perdida por muito tempo por diversos tradutores, a essência da Kri Yoga. Eu já li vários sutras, também descartei, só fiquei com um que está aqui guardado, e esse, certo? Que é o tratado verdadeiro de Kri Yoga. E nós estudamos em um estudo fechado, só para quem está no segundo nível de Kri Yoga, que é esse livro, A Voz de Babaji. Aqui é quando Babaji ele se materializa para alguns dos seus discípulos e pede que escrevam os seus ensinamentos. É um livro muito lindo, muito profundo, tá certo? É um livro que eu recomendo que todos tenham, tá certo? As interpretações que eu dou é diferente do que outros possam dar, é mais voltada mesmo para Kri Yoga, porque é um livro de Kri Yoga. Vai lá no nosso grupo, eu vou bater a foto, vou mandar e ver aonde pode comprar esse livro para vocês adquirirem. Já esse daqui que nós estamos estudando hoje, vocês podem comprar através do Instagram deles, tá certo? Eu vou colocar lá no link também do nosso grupo. E pelo link do Instagram, ele sai muito, muito mais barato, tá certo? Muito mais barato do que comprar na Amazon, que vai sair por mais ou menos R$ 300. Você vai encontrar esse livro aqui por 70, R$ 80, certo? Então, gente, o nosso estudo de hoje finaliza, que é só 1 hora. Esse estudo vai estar no YouTube, que foi criado justamente para esse estudo. Já temos o primeiro vídeo, esse é o segundo. E já tem pessoas que estão se inscrevendo lá no YouTube e tendo acesso aos nossos estudos, tá certo? É uma forma de a gente poder colaborar com outras pessoas que não têm acesso aos estudos, né, gratuito, e ali eles poderem tanto adquirir o livro como poder acompanhar também as explicações, certo? Eu vou só desligar aqui.